Rádio Uni. Saberes em Diálogo. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Sejam bem-vindos à 41ª edição. Nesta edição, preparamos um programa em homenagem ao mês de maio, que fora o mês dos profissionais do curso de letras. Então, vamos lá! Para começar, vamos ouvir uma conversa com a professora Vera Medeiros, do curso de Letras Português, da Unipampa Campus Bagé, que fala sobre seu percurso profissional e sobre suas perspectivas para os alunos do curso de letras, que aspiram especialmente à área da literatura. Bom, saudações ouvintes da Rádio Uni, me chamo Antônio Nicolai, sou bolsista petiano, estou aqui com a Eduarda Mansky e com a professora doutora Vera Medeiros, da área de literatura aqui do Campus Bagé, do curso de letras. E nessa edição a gente vai falar sobre, nesse podcast a gente vai tratar sobre mais especificadamente a área de literatura do curso, tendo em vista que a nossa edição de junho vai ser comemorativa, alusiva ao mês de maio, agora em que estamos gravando esse programa, que é o mês do curso de letras. Então a gente vai trazer alguns questionamentos aqui para a professora, assim, para a gente conseguir refletir um pouco, para a gente conseguir conversar a respeito da nossa área, né? Mais especificadamente da área da literatura, né? Então, queria agradecer a sua presença aqui e queria já começar assim perguntando um pouco da sua caminhada até esse ponto aqui como doutora, já como professora universitária, como profissional da área de letras e assim também como pessoa, assim como amante da literatura, da área que a senhora já estuda há um tempo. O que levou a ter esse interesse na área de literatura a ponto de querer fazer uma especialização nessa área? Bom, então, muito obrigada, né, ao PET Letras aqui do Campus Bagé, da Unipampa Campus Bagé, pela oportunidade de conversar com vocês e de poder falar, né, principalmente, né, dessa questão assim relacionada ao curso de letras e especificamente à literatura. Bom, então, como é que eu cheguei aqui na letras, né? Por causa de uma professora. Basicamente foi isso. Eu quero ser professora de português, eu escolhi ser professora de português quando eu estava na 8ª série, porque eu tinha uma professora que ela fazia a gente ler textos, conversar em aula, escrever e, obviamente, né, eu me identificava com essas tarefas, com essas habilidades e gostava muito disso, sempre gostei muito de me posicionar, de me manifestar, tanto oralmente quanto por escrito. Então esse foi o meu, digamos assim, meu ponto de partida. Obviamente, como eu disse, antes disso eu sempre fui uma leitora, eu lia na biblioteca da escola, na minha casa havia alguns livros e eu lia e relia esses livros, né? E desde muito pequena a leitura foi para mim uma porta, assim, né? Uma porta que me permitiu, é um clichê, mas eu vivenciei isso, né? Viajar mesmo, e eu lembro de mim, assim, em algumas férias, né? Minha família não fazia grandes viagens, então em casa eu lendo nas férias, né? E aquilo para mim era uma grande diversão. Então acho que tem assim nessa primeira etapa da escolha. Quando eu fiz o ensino médio, naquele período em que eu fiz o ensino médio, eu entrei em 81, né, no ensino médio. E naquela época era 2º grau. E vivíamos naquele tempo uma situação parecida com a que o ensino médio vive hoje. Era um momento em que os cursos eles eram profissionalizantes, né? E eu fui estudar numa escola estadual lá em Porto Alegre,
e fiz um curso técnico em tradutor e intérprete. Eu procurei esse curso justamente porque eu queria ser professora de português. E eu tive assim uma sorte mesmo, né, de fazer um curso técnico que desenvolveu muito toda a parte, né, da formação na área de língua. Então, eu tinha muitos períodos de língua portuguesa, muitos períodos de redação, períodos de literatura, e eu estudei francês no ensino médio, com uma carga horária enorme. Língua e literatura francesa no ensino médio de uma escola pública, né? Mas era uma raridade, assim, esse curso, e foi um achado mesmo. Até linguística eu tive no segundo grau, né? Então, isso foi, obviamente, fortalecendo o meu interesse. E aí eu entrei no curso de letras, e durante o curso eu tinha, assim, quando eu me formei em letras, eu queria mesmo ser professora de francês, né? Eu era encantada e sou encantada pela língua francesa. E a gente tinha uma carga horária muito grande, assim, também na graduação. Mas eu gostava muito de literatura e então, e em seguida eu comecei a dar aulas. Na verdade, eu comecei a dar aula já na graduação. E aí as aulas basicamente de língua portuguesa e literatura, mas mais língua portuguesa. E quando eu, já formada, vou dar aula, né, os meus primeiros empregos foram na área de língua. Eu demorei 5 anos até conseguir dar aula, né, de literatura no ensino médio. Eu subi todos os degraus. Eu comecei dando aula para a 5ª série, depois eu consegui dar na 7ª, dei na 6ª, aí depois 8ª foi uma das séries que eu dei menos tempo. Aí consegui entrar no segundo grau, primeiro com português, depois abri uma brecha, consegui literatura, então foi assim, né? E aí, mas então eu comecei com as aulas de língua portuguesa e fui já formada, né? Aí eu fui aprofundando durante um ano, assim, os meus estudos e decidindo, né, se eu queria ir para a língua, para a literatura. E cada vez foi ficando mais, assim, evidente o meu interesse por literatura. O que eu gosto na literatura, o que me alimentou, porque daí também eu resgatava lá aquele meu começo, né, de infância mesmo. Esse universo da ficção, né, o quanto a ficção alimenta a gente de coisas muito verdadeiras, né? E também a forma, né, tanto a forma de perceber, diferente da forma cotidiana, quanto a forma de dizer, né? Então, assim, eu tive um período ali depois de formada em que eu li muita poesia, e a poesia, ela nos coloca diante do que é, assim, a literatura, né? De uma forma mais intensa e profunda do que a narrativa. Porque na narrativa a gente tem, assim, o fio da história, e às vezes a gente fica mais presa ali na história, no enredo, nos fatos. E a poesia, ela nos coloca diante, assim, da língua em todas as suas potencialidades, né? Assim, a língua sendo criada, sendo gestada, né? E isso mexeu muito comigo. E aí, então, quando eu fui fazer o mestrado e eu tive algumas disciplinas, assim, a gente não tinha um grande conjunto de professores, então a gente acabava repetindo os professores, né? Disciplinas diferentes, mas com os mesmos professores. Então eu tive a oportunidade de estudar muita poesia no meu mestrado, também a narrativa, claro, e o meu mestrado e o doutorado, eles foram assim, voltados para a literatura brasileira. Então, na verdade, o que eu sou hoje realmente é a soma de tudo isso, né? Assim, eu fui a cada etapa eu ia confirmando aquilo que era interesse, aquilo que tinha a ver com as minhas necessidades, assim, mais pessoais, né? E com a formação que eu ia recebendo, é claro, né? Aquele desejo de ser professora de francês nunca se concretizou, porque eu não tinha emprego, então, né, não tinha onde exercer, não tive, né, outras oportunidades de ir para fora, então aquilo lá ficou, né? Eu acho que assim, a gente vai afirmando a carreira ao longo da vida, né? Fazendo assim, essas várias escolhas e também dentro daquilo que se oferece para nós, né? Então, acho que
que foi mais ou menos assim. E aí depois, quando eu começo a dar aulas para curso de letras, em 99, aí entra uma outra etapa dessa afirmação, né? Que é trabalhando dentro do curso de letras, formando professores, e aí dava, né, aula de literatura brasileira, mas eu dei aula de português, eu dei aula de teoria da literatura, e aí, assim, a minha formação foi se completando. Então, eu gosto muito de dizer isso, de mostrar, né, que é ao longo dos anos que a gente vai se fazendo e se afirmando na carreira que a gente escolhe, né? A gente escolhe num momento por alguma motivação, né? E aí, acho que tu mencionaste alguma coisa em relação, assim, também ao efeito, enfim, na minha vida pessoal. E a literatura, para mim, é uma das formas de eu me situar no mundo, né? Assim, a arte de uma forma geral e a literatura de uma forma específica. Eu aprendi muitas coisas, eu desamarrei vários nós, né, existenciais, inclusive, pelos livros. Então, assim, não é muito diferente, eu acho que de todo mundo, né, que acaba optando pela letras, mas é só um depoimento a mais, assim, de como foi, né? E em muitos momentos isso foi uma caminhada muito individual, né? Eu não tinha, assim, né, modelos em casa, essas coisas assim, não, né? E foi nesses... ouvindo muito também, né, aproveitando muito as oportunidades que eu tive nessa formação toda dos professores, né? Os professores foram muito importantes para mim. Eu tenho assim uma admiração e uma gratidão pelos meus professores, mesmo aqueles que me puxaram a orelha, né? E professor sempre tem um professor para puxar a orelha da gente, não importa, né? Talvez isso seja uma das coisas que faz parte, assim, né, da nossa condição de ser professor, né? Puxar a orelha no sentido de te dizer assim, olha, o que tu tem que fazer de melhor, para onde tu tem que ir e tal, né? Mas realmente, eu acho que... E cada vez mais, assim, o meu universo, ele é muito permeado pela literatura, pela arte da palavra. E acho que a gente caminha para tempos em que essa vivência da palavra, ela vai ficando cada vez mais assim restrita a poucos, aqueles que se dedicam a isso, que são tocados, porque tem uma banalização da linguagem, né? A gente está imerso em linguagem, mas não sei quantos assim conseguem entrar nesse universo, assim, que é o caso de vocês, por exemplo, né, que são seduzidos pela palavra, né? E eu fico achando que a gente está assim detendo um conhecimento meio, sabe, Meio cifrado, proibido. proibido e ao mesmo tempo valiosíssimo, né? Talvez quando vai chegar um tempo que vocês vão ser procurados como detentores de algo muito raro e precioso. Isso foi interessante que a senhora tratou sobre isso agora no final, porque uma das considerações que eu ia fazer era justamente a respeito disso, né? Porque eu acho que a gente, como assim, falantes e coisa e tal, a gente tratando da língua, da literatura, que querendo ou não, a língua faz parte inerente da convivência do ser humano, e a literatura também está presente em tudo, a gente vê nas mídias, na cultura no geral, né? Não só na cultura escrita, mas midiática, no cinema, em tudo. E tendo essa consideração tanto em relação à literatura quanto em relação à própria língua, daria para dizer, de certa forma, que a área das letras é uma área que tem uma certa proximidade, que proporciona uma maior proximidade com os alunos, e que essa proximidade meio que talvez tenha uma possibilidade, não digo que isso aconteça efetivamente, mas que tenha uma possibilidade de alguma forma proporcionar que seja uma área de maior aproximação para os alunos, deles se identificarem mais com seus problemas, com o seu cotidiano, com todas as problemáticas da vida humana, sejam elas filosóficas ou banais. A senhora acha que tendo esses dois contatos, isso concretiza maior e é uma área que realmente possibilita essa aproximação do aluno
mais contemporâneo com a área do que algumas outras dentro da escola, por exemplo? Sim, na verdade isso também foi uma coisa que lá, quando eu estava decidindo vestibular e tal, foi algo que eu pensei, obviamente, a partir da minha experiência, né? Porque na aula de língua portuguesa a gente pode falar sobre qualquer coisa. Né? Por exemplo, história, eu adoro história, e era uma dúvida, letras ou história. Mas na aula de história tu tem ali aquela condução. O professor de português, ele leva qualquer texto, né? Sobre qualquer assunto. E a gente é muito demandado dentro da escola por causa disso. Tem agora, por exemplo, né, precisamos tratar de cultura da paz. O professor de português vai lá e desenvolve um projeto. Meio ambiente, então, tem o pessoal das ciências, mas português vai lá, né? Então tem essa abertura. E se o professor, a professora, tem essa compreensão, né, da língua como esse universo de possibilidades, é óbvio que a gente vai conseguir chegar nos estudantes, ou pelo menos tentar chegar, né, na medida em que tu vai perceber, olha, naquele grupo ali tá acontecendo, né, tal situação, então vamos lá, qual é a nossa matéria-prima? É a leitura, basicamente, a escrita, né? Então vamos agir com essas, né, nossas matérias, essas habilidades aí, e aí a gente vai levar texto para ler, vai pedir produção de texto, e assim a gente vai conseguindo tocar nessas questões. E muitas vezes não precisa mais do que tocar, do que deixar as pessoas falar, do que deixar as pessoas assim, fazer as pessoas pensarem, proporcionar momentos para pensar. Né? Então, a aula de língua portuguesa, eu estou pensando assim, né, no ensino fundamental, em primeiro lugar, né? Assim como a aula de literatura, se a aula de literatura for vista de uma outra maneira. Né? O que se passa hoje, na verdade, há muito tempo, mas é que tem alguns cabrestos, né? Tem os tais conteúdos, e o problema não são os conteúdos, o problema é a forma como eles foram sendo colocados, assim, como eles são o ponto de partida. Né? E a gente pode trabalhar com qualquer conteúdo, né? E em qualquer perspectiva, numa perspectiva um pouco mais tradicional ou menos tradicional, mas a gente jamais pode deixar de lidar com a língua nas situações de uso, que são, né, que assim, eu materializo no texto, considerando o texto no sentido amplo de texto oral ou texto escrito. Né? Essa é a nossa ferramenta e básica numa aula de língua portuguesa. Né? Então, o resto, por exemplo, os períodos literários ou questões, né, de funcionamento e estrutura da língua, eles cabem nisso. O que não dá é uma aula que tem esse direcionamento, porque daí tu não pode tratar de fazer uma leitura que tenha a ver com a questão da fome, por exemplo, que a gente pode ver a partir de Vidas Secas, né, do João Cabral, porque eu tenho que dar agora o romantismo, então eu não posso, né, surgiu uma questão, né, ou surgiu uma questão ali da cultura da paz ou da violência, eu não posso oferecer uma leitura de um Rubem Fonseca que te causa assim né, te desmonta quando tu lê aquelas barbaridades, né, que ele botou no papel, e muitas vezes assim a gente acha tão, né, pode ser, fico pensando, alguém pode achar tão interessante esses jogos virtuais, né, e algum, né, estímulo à violência. E quem sabe tu lendo aqueles contos e te coloca no papel daqueles outros sujeitos, né? Que será que isso não vai mexer e não vai te mostrar assim como essa agressividade, a violência são, né, discutir isso a partir de uma perspectiva literária, né? Então, né, não posso porque aqui nesse bimestre agora eu tenho que falar sobre romantismo. Né? E uma coisa que eu tenho repetido muito, muito, muito. Os planos de ensino, os documentos norteadores, eles são muito mais abertos, né, do que a gente faz muitas vezes numa sala de aula. Isso. Né? É verdade. Eles não botam esse cabresto, o cabresto está na cabeça
né, de profissionais e de todas as idades. Né? A gente precisa, então, assim, desmanchar isso. Mas, assim, uma aula de língua, né, ela é uma aula que abre um mundo. E a gente tem que cuidar, inclusive, muitas vezes se cercando de outras pessoas, né, de outros profissionais, porque às vezes tu tá chegando, tocando lá numa situação... Numa ferida, né? Né? E isso tudo, sim, o texto te permite, né? Então, eu acho que tem muita potência uma aula de língua. É importante a senhora mencionar esse tema, porque uma das considerações que eu ia fazer é com relação aos desafios que a gente tem hoje em dar uma aula de literatura, em dar uma aula de língua portuguesa, porque isso está muito presente nas discussões que a gente tem tido, né? Enquanto na nossa formação, enquanto estudantes de licenciatura. Porque, como a senhora falou, é um momento de transição, um momento de muita confusão no ensino médio, no ensino em si. E aí, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os desafios que a gente tem hoje em dar aula de literatura. Bom, eu penso assim, o ponto básico é esse, não é, que eu acabei de mencionar. Nós temos um arsenal, assim, né, um referencial teórico já desde meados do século XX, que vão abrindo as perspectivas de ensino de língua. Né? A gente tem correntes diferentes, mas assim, tu tens uma abertura, por exemplo, para o lugar do leitor, né? no processo de leitura literária, e que vai desembocar lá numa aula de literatura em que o leitor tem que ser valorizado. Isso aí desde lá os anos 50, 60, com a estética da recepção. Né? Na língua, também tu vai ter um movimento nesse sentido, né? Com essa consideração da língua em uso, das variações e de respeitar, né? A modalidade, a língua falada, a língua escrita, a partir dos seus sujeitos, né? De quem usa a língua. Então, tu tens essa grande abertura. E a gente precisa, então, né, de posse dessa abertura, quando vai para uma situação de sala de aula, não perder de vista, né, isso que eu chamo assim do grande referencial teórico que a gente tem, né, desse período cada vez mais, meados do século XX para cá. As teorias elas são elaboradas dentro desse grande guarda-chuva, né, de uma abertura, aquelas teorias estruturalistas, formalistas do início do século XX, elas foram perdendo terreno. E aí a gente precisa desmanchar convicções que não estão amparadas nem nesse referencial teórico e nem nos documentos oficiais. A gente precisa arriscar mais. Tá? É claro que o profissional ele tem que ter uma formação assim, sólida, né? Ele tem que conhecer o que ele vai ensinar. Agora, o que ele vai levar para a sala de aula, então, né, por exemplo, eu tenho que conhecer os períodos literários, até para poder explorar os textos. Mas isso faz sentido eu levar isso para a escola? Né? Faz sentido eu fechar, né, a literatura nisso? Então, especificamente sobre literatura. Né? Para mim, tem esse grande consenso, né, que a literatura ela tem que partir da leitura. Não se faz aula de literatura falando sobre literatura. Ou melhor, essa é uma das modalidades. Mas se eu dou uma aula falando sobre a literatura, na verdade, o objeto literário, né, aquilo que deveria ser o centro dessa atividade, ele pode se perder. Porque daí a aula sobre literatura pode ser uma aula sobre pintura, sobre música, sobre, vocês entenderam, falar sobre alguma coisa. Né? Então, se é literatura, a vivência literária ela é o elemento principal. Né? E respeitando o que cada aluno tem para dizer, o que cada leitor vai enxergar num primeiro momento, e num outro momento a gente trabalhando no sentido assim, ó, de quais são os
o entendimento, quais são os sentidos legitimados por esses textos ao longo, né, ao longo das épocas, assim. Então a gente daí faz, não significa matar a leitura de cada um, silenciar a leitura do leitor, né, dos leitores individuais, mas aí a gente mostrar os sentidos sociais, como é que uma época leu aquela obra, né? Então, por exemplo, a gente trabalhou, vocês dois, aconteceu a mesma situação, né, com o Álvares de Azevedo, né? Então eu contei isso nas aulas, eu acho que foi na tua turma, Antônia, a primeira vez que eu tive assim uma reação forte, né, contra o Álvares de Azevedo. Eu acho que foi quando tu fizeste ali, que veio numa conversa sobre o livro, né? Então, esse livro, quando ele surge, né, ele surge respondendo a valores e inclusive as estéticas daquela época. Ao longo das gerações, ele foi mudando a forma de ser recebido pelos leitores, né? Então, assim, e isso foi uma coisa muito bacana quando eu vi aqui, né, que terminou, assim, que eu fiz, né, foi uma situação parecida com a da aula da Eduardo, mas assim, e aí, pessoal, o que vocês acharam? E daí uma menina, esse livro, esse cara é um misógino, ele não sei o quê, E eu fiquei meio perplexa, porque assim, nas épocas passadas eu ouvia coisas muito diferentes, né? O que aconteceu? A obra é a mesma, os leitores que mudam, né? Mudaram, e aí aquele texto ele passa a ser lido de outras maneiras. Então, o meu papel qual é? Em primeiro lugar, eu legitimo essa leitura, e em segundo, vamos ver como as gerações passadas olharam para esse texto. Porque nesse olhar que o passado dedicou a esse texto, também tem outras formas de a gente ver a realidade. E isso é uma das coisas que também a literatura ela nos mostra, ela nos abre, né, caminhos, perspectivas. Então esses dogmatismos, esse não é, né? Essa polarização ela não cabe na arte. Por quê? Porque a arte ela sempre te mostra várias perspectivas. Eu tenho pensado muito sobre como é necessário trabalhar obras literárias na contemporaneidade, né? Em que as pessoas têm posições muito definidas e diante de um texto tu não sabe. E como angustia não saber. E a arte é o campo desse não saber, porque são vários saberes, né? Então, eu vejo que a gente precisa muito, como professora, a gente precisa se entregar a essa abertura. Isso é muito angustiante, né? É angustiante porque como é que eu vou planejar uma aula em que eu dependo do que o meu aluno vai dizer? E se ele não disser nada, aí eu tenho que tentar com outras perguntas. Também uma outra percepção, assim, né, que esses anos de trabalho têm me dado, é que eu acho que uma das coisas que marca a gente como professor é saber fazer perguntas. Eu não sei nem se é saber fazer as perguntas, mas o professor é aquele que se antecipa e sabe o que o outro vai perguntar. Pelo menos algumas das perguntas, né? Porque a gente sabe que, se eu estou falando de tal coisa, né? Então, estou falando lá do Álvares de Azevedo hoje, então, né? Eu já aprendi isso com vocês nas últimas, né, e nos últimos anos. Então, essa leitura, ela vai gerar, né, essa reação de que os personagens ali, né, são todos homens e eles têm uma relação com as mulheres que é intolerável e hoje nós estamos muito sensíveis a perceber isso, né? Então, eu penso nisso e aí assim, mas eu quero puxar outras coisas, então eu vou ter que, né, também me antecipar, tentar ver como pensa para puxar outras perguntas, que foi daí como eu fiz. Mas será que esse modo de tratar essas mulheres é agressividade pura e profunda, ou será que aí não tem, né, um temor, inclusive uma resistência? Aí a gente entra com a percepção simbólica, a própria linguagem. Então, a gente abre, eu acho que tem que lidar com essa concepção mais ampla de língua e literatura,
ao mesmo tempo a gente tem que assim, saber, né, como abordar e vai puxando aquilo ali. Tá? A partir, sim, aí é o conhecimento. O que eu tenho o que eu preciso explorar nessa obra? Se eu indiquei essa obra, é porque eu quero, ou porque eu estou trabalhando, né, assim, querendo mostrar a narrativa brasileira, então tem um lugar dentro da narrativa, ou eu quero trabalhar com questões de gênero, né? Então eu tenho um motivo para ter feito aquela escolha, e daí eu vou fazendo umas perguntas para direcionar, né? Mas assim, a primeira coisa é essa, é texto na mão, né? Para que a gente possa promover a leitura efetivamente. E a convicção de que se a gente não promove a leitura dentro da escola, a leitura literária dentro da escola, para muitos estudantes, eles não terão oportunidade de ler literatura em outro lugar. Né? Porque eles chegaram na escola sem ler, quando termina o período eles vão para casa, eles não leem, e quando se formarem, então não vão ler. Né? Assim, a possibilidade deles se tornarem leitores fora do espaço escolar é muito pequena. Tá? Então eu tenho isso como uma questão básica. Uma outra coisa que eu acho, né, que a gente precisa assim, valorizar bastante é a diversidade assim, das leituras. Né? Tentar, nesse processo de formação, aceitar as leituras que os estudantes trazem, né? Aquelas que eles preferem, e escolher o que vai apresentar, porque a gente tem tanta coisa, né? Então, e algumas escolhas talvez gerem nos estudantes de saída uma resistência. Né? Não gosto disso, não gosto de poema, não gosto de tratar de literatura realista, quero só fantástica, não gosto de fantástico, quero só realista. Né? Bom, mas a gente tem que entender que precisa oferecer um cardápio muito amplo. Né? Sim. Então, e talvez uma coisa que eu tenho agora observado aqui a gente com o trabalho no residência pedagógica, é que nem sempre as atividades em casa elas são eficientes, né? Então o tempo da escola, a leitura dentro da sala de aula, com o professor do lado, a mediação, elas se mostram necessárias. Então acho que são esses alguns assim, os elementos que me ocorrem, né? Primeiramente para o que a gente faz numa aula de literatura hoje. Eu ia justamente comentar como essa abertura é muito importante, porque enquanto aluna, eu me lembro que no começo do semestre a gente tinha essa resistência com algumas obras, de não querer ler, de não querer se interessar porque tinha uma concepção. E no final do semestre a percepção era outra. E foi preciso ter essa abertura para ter essa outra percepção. E aí, estar aberto a essa perspectiva, tanto quanto aluno quanto professor, é muito importante. Eu acho que na atividade, assim, na educação, a gente precisa travar assim, um pacto, né? Que é esse de aceitar, assim, aceitar do lado do aluno, né? Tá, eu não sei bem onde é que esse sujeito aí vai me levar, mas eu vou com ele. E o professor também, bom, assim, eles vão, o aluno está me dizendo que não quer aquilo ali, ou que está entendendo desse jeito, então deixa eu tentar entrar nessa cabeça. A gente tem que ter, né, ter esse pacto, assim, de aceitação, né, para que possa funcionar, né? Então vê que esses elementos de subjetividade, eles estão muito presentes no processo de educação, né? Quando a gente oferece um texto e a turma não gostou de cara, assim, mas talvez esse não gostar significa pode ser precisar lidar com aquele estilo, né? Assim, olha, né, um estilo, como eu falei, uma literatura mais fantástica, assim, mais imaginária, um clássico, né, um épico, né? Então, bom, resistiram, mas é porque não conhecem, precisam, a gente precisa conhecer isso, né? Porque a gente não pode aceitar que estamos no século XXI e a gente só vá conhecer a linguagem do nosso tempo. A gente precisa, né, conhecer o que veio até nós. E tu mencionaste um aspecto, assim, que nós lidamos
esses signos, esses símbolos e as referências da cultura ocidental, elas estão aqui por tudo, né? A gente está vendo nas séries, nos filmes, essas releituras, muitas vezes nas propagandas, né? Tem lá um elemento que é uma releitura de algo muito antigo, e assim vai. Então, eu acho que é desejável, né, que a gente saiba reconhecer, né? É claro que eu não posso ficar presa só nas formas do passado, nas manifestações artísticas e nas linguagens e nos signos do passado, mas eu não posso desprezá-los. Eu acho que isso é o que nos diferencia enquanto espécie, né? A gente conseguir atravessar as várias temporalidades. E é uma outra questão que é muito importante de a gente levar, né? Levar para a sala de aula, dentro da aula de língua, dentro da aula de literatura especificamente, a gente consegue fazer esse deslocamento no tempo, né? E transitar. Eu de fato acredito que a gente só vai se considerar, né, de posse dessa ferramenta maravilhosa que é a língua, quando a gente transitar minimamente por todas as suas formas, né? Via literatura, que eu acho que a literatura se presta muito para isso, pelo menos na leitura, se não na escrita, mas pelo menos na leitura, e conseguir transitar, a ponto de eu poder dizer o seguinte: olha, eu gosto muito do estilo barroco, eu gosto menos do realismo, né? Que chato se a pessoa não consegue fazer essa escolha, né? Sabe lá o que ela tá perdendo, vai ver que ela é uma barroca que ela não sabe, né? E então eu acho assim que essa questão das temporalidades, né? Ela é algo que a gente pode explorar. E claro que nada disso é fácil, nada disso se faz de uma hora para outra, e tudo isso é um processo muito longo, que pode ser muito divertido, em lugar de tu ficar pedindo característica dos períodos, né? Poxa, que legal fazer assim, durante um ano lá tu trabalha, né, com cada um dos estilos, e no fim do ano a tarefa final é o sujeito se definir, ou assim, qual é o meu estilo, né? Poxa, né? Tu não tá deixando de trabalhar períodos e estilos. Tu só não tá fazendo aquela coisa assim de características fechada, né? E esses formatos de trabalho muito fechados, gente, eles falam de um outro tempo que não é mais o nosso, de um tempo que a gente acreditava em conceitos estanques, né, que em características, né, assim, é uma mentalidade de ciência do século XIX, a do século XX já não é assim. Então fazer isso no século XXI não dá, né, não dá. Eu acho que vamos encaminhar para o final. E aí, mais assim, mais uma sugestão de cunho pessoal, assim mesmo. Você anda vendo agora todas essas novas cabecinhas entrando para o curso de letras. Eu acho que nesse momento, assim, de meio, talvez um pouco preocupante, que a gente vê menos pessoas entrando dentro das universidades federais, né? Eu acho que é tão difícil ver as pessoas se apegarem hoje em dia em terem realmente uma paixão pelo curso, pelo que está fazendo, acreditar no que está fazendo, no bem para os alunos, acho que para nossa sociedade no geral, né? A gente encarar, partindo do pressuposto de que a gente vai encarar a nossa profissão como professores, como pessoas que podem ajudar imensamente na vida dos alunos e podem ser um ponto de partida para muito sucesso, para muita superação de várias situações. Que tipo de conselho a senhora daria assim mais para os futuros graduandos e para o pessoal que já está aqui em relação à nossa própria graduação, nossa própria formação? Qual que a senhora acha que uma máxima assim para ajudar a lidar com os problemas que a gente vive hoje em dia? Bom, só posso falar das máximas que servem para mim, o que serviram, né? Eu realmente acredito profundamente na língua como um poder, no poder da língua de transformar sujeitos e contextos mais amplos, né? Pessoas né, e sociedades e tal, né? Assim, eu acredito muito, até porque grande parte dos nossos problemas
das nossas dificuldades passam por questões de expressão e de comunicação, seja pelo que a gente disse ou pelo que a gente não disse, né? Quando a gente consegue colocar ideias no papel, né, é porque essas ideias têm uma organização mínima a ponto de que elas conseguem ser transmitidas. Então, né, o quanto escrever é importante. E o curso de letras, ele abre isso, né? Ele abre essa possibilidade. Então, é claro que o que eu posso falar, né, para quem está aqui no curso, hoje como estudante, parte desse lugar, dessa minha crença, assim, nesse poder, né, que eu atribuo à língua e a literatura como uma das formas peculiares de realização da língua, né? Não quer dizer que seja a melhor, não é isso, mas ela tem características muito próprias, né? E eu me dediquei a elas, né, a literatura especificamente por isso. Então, desse lugar de quem acredita piamente na importância, no papel, né, que tem essa formação, eu só posso dizer que as pessoas apostem nisso ou tentem apostar nisso, né? E na medida, claro, das suas possibilidades, eu creio assim que os desafios da universidade hoje têm a ver com a abertura da universidade, né? Com a universidade como um espaço mais plural, né? Que, se comparado a algumas décadas, hoje a gente consegue ter aqui na universidade pessoas que vêm de grupos sociais, de classes sociais, de cidades, né, diferentes, mais amplo do que a gente tinha há tempos atrás. Então, isso gera, né, a universidade precisa se rever por conta disso, a formação dos cursos precisa ser revista, etc. Né? Então, esse é o lado da universidade. E o lado de cada um é fazer da sua passagem aqui o melhor possível, se envolver o máximo, né? Porque quando eu fico falando, assim, parece fácil, né? Mas eu tô aqui, ó, eu entrei no curso de letras em 85. Na sexta-feira eu entreguei meu relatório de pós-doc, né? Quantos anos que eu tô nessa de, né, estudar, de pesquisar, de começar, de terminar e começa outra coisa. É uma vida. Isso é em qualquer carreira, não é especificidade nossa. Acho que qualquer profissional, a gente espera isso dele, né? E é assim que a gente vai se formando. Então, claro, hoje no curso, né, tudo que vocês puderem receber, que vocês puderem fazer, os projetos, as aulas, tudo isso vocês vão recebendo e vai entrando assim nessa formação e vai se solidificando e vocês vão se dirigindo para cá ou para lá. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas possam se dedicar àquilo que elas estão fazendo, o que implica renúncias, né? Renúncias, em muitos casos, renúncias econômicas, renúncias financeiras, né? Então, talvez estar aqui no curso de manhã, de tarde, de noite, né? Como vocês, se vocês estivessem fazendo um outro trabalho, talvez vocês tivessem um salário maior do que a bolsa e hoje vocês poderiam estar tendo bens e né? Que vocês não têm, que vocês não podem. Mas isso faz parte de um plano de vida. Sim. Tá? Então, eu entendo que nem todos têm a mesma possibilidade de fazer escolhas, mas eu acho que a gente tem que batalhar para poder fazer escolhas. Né? Eu acho que essa precisa ser uma meta. Então, se tu não pode ter a escolha de te dedicar hoje ao curso 2 turnos, vamos trabalhar para que possa, daqui a um tempo, se dedicar e fazer isso melhor, né? Uma das coisas que me fez também escolher a carreira, eu pensava, até por situações de ter vivido assim, o meu pai ficou desempregado um tempo e tal, isso marcou muito a minha adolescência, né? E eu queria um emprego em que eu não ficasse desempregada. E aí, né? Sempre vai precisar de professor, né?
o salário não é o maior do mundo, mas a gente pode batalhar para a gente chegar numa condição. Então, eu tenho hoje essa condição, né? Mas eu não comecei aqui, né? Então, e muitas vezes eu fiz escolha. Eu poderia ter feito, né, outras coisas e talvez eu não chegasse nessa condição profissional de hoje. Então, assim, com isso que eu quero dizer é que é um processo e a gente precisa ter noção. Vocês são jovens, mas vocês têm algumas noções hoje, elas podem mudar, né? Mas é importante que vocês parem para pensar nisso, não ir fazendo assim de roldão. Então, né, eu acredito nessa carreira, eu acho que vale a pena investir nela. Também acredito que vale a pena, sim, a educação. Ela é uma... a gente... Né? Por enquanto não está no horizonte não ter mais escolas e professores. Né? Sim. Então, né, em termos de perspectiva, agora é evidente que quanto mais vocês se qualificarem, né, mais vocês vão poder escolher, né, a carreira de vocês. Vocês vão ter essas possibilidades. Então, se é isso que a gente quer abraçar agora, vamos trabalhar para que isso seja, né, assim... para que vocês cheguem no máximo que vocês puderem. Então, aqui na graduação, aproveitar as oportunidades. Né? O que significa que às vezes vai ter que abrir mão né, de salário, sim, né? Que talvez o curso, ou então esse curso de 4 anos e meio, ele vai ter que ser feito em 5 anos e meio. Né? São escolhas, tudo é escolha. Né? Então, acho que ter essa noção é muito importante para que cada um se torne sujeito da sua trajetória. Né? E não vá assim, né? Vou fazendo do jeito que dá. Porque daí esse tempo aqui dentro, ele fica um tempo quase ocioso. Né? Porque daqui a pouco, eu vou trocar de curso porque não é isso que eu quero, mas também não se dedicou aqui, então não pôde ver as perspectivas. Né? E nós temos, assim, colegas aqui, né, de vocês, que hoje são professores universitários, professores de Instituto Federal, né? Pessoas que saíram daqui de dentro. Né? E pessoas que também, algumas tiveram que batalhar muito por sua né, questões econômicas e tal, né? Mas se dedicaram e foram. Então, eu acho que isso é muito importante. Né? Assim, se apropriar da sua trajetória e não deixar as coisas irem, vamos ver como dá. Né? Porque a gente está sempre se aprimorando, mas tem coisas que a gente recebe na graduação e que a gente está toda hora, né? Assim, eu às vezes trago para a aula livros que eu recebi na minha graduação e textos que eu li lá nos anos 80 e que ainda são válidos. Se lá atrás eu não tivesse comprado aquele livro, se eu não tivesse feito aquele xerox, se eu não tivesse prestado atenção naquela aula, eu não estaria trazendo hoje para os meus alunos, entende? Sim. Então, isso é isso que eu quero dizer com se apropriar, né? Se tá de corpo presente, assim. Fazer essa escolha. Eu acho que nessa... Tirando uma síntese do que a senhora falou agora, acho que a gente tem que, assim, ter uma ideia, uma noção dos nossos limites, mas ao mesmo tempo não deixar de se desafiar, né? Sim. Eu E de enxergo fazer dessa escolhas, forma. Antônio. Fazer escolhas. Porque, por exemplo, eu me lembro, assim, de ter uma época, eu tinha uma bolsa, né? Eu poderia, quando isso lá na graduação, mas depois no mestrado também, né? Eu poderia não ter aquela bolsa e estar trabalhando, dando aula numa escola. Né, aquilo seria, eu teria um salário maior. Né? Mas eu fiquei com um salário menor, eu fiz escolhas, deixei de ter coisas, né? E investi. Né? Uma das coisas, a gente brinca às vezes, né? Vocês têm, né, sabem, o Lattes, né? Às vezes eu olho aquele Lattes ali, né, aqueles cursos que eu fiz lá, não sei quantos anos, e eu fico pensando, gente, mas olha o dinheiro, a gente gasta dinheiro, né, e tal. Então,
Mas não é dinheiro é investimento. Eu acho que assim, essa noção desse investimento, sabe? Sim. De que de repente tu vai deixar de comprar alguma coisa, de ir em algum lugar, né? Porque tu tá investindo. Então, quando tu tens assim uma meta, né? Ou quando tu tens ali uma identificação com o curso e tal, isso fica mais fácil, né? Mas mesmo para quando a gente pensa pragmaticamente, o que também é interessante? Que se tu te forma esse profissional, né, que seja bem formado, para que depois tu possa ir atrás das melhores oportunidades nessa profissão. Né? Então tem tudo isso. E a letras é um campo muito amplo. Eu só estou falando aqui de educação, foi o meu caminho, né? Mas a gente vê profissionais de letras em outras áreas, a partir de uma formação sólida. Sim. Tá? Então, também tem isso, né? Eu acho que essa oportunidade, né, de a gente ter uma universidade pública, gratuita, né? Ela precisa ser bem aproveitada, né? Ela precisa ser aproveitada. Que é isso, Ricardo. Então tá. Muito obrigado pela sua participação. Tá bom. Nós, Pet, agradecemos e é isso. É isso. Obrigada. Obrigado. Sucesso a vocês aí. Seguindo, temos uma resenha da petiana Maria Clara sobre o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Oi, gente, como vocês estão? Hoje a resenha vai ser sobre um livro que fala bastante sobre religião, política, felicidade e consumismo. Meu nome é Maria Clara Petrarca e o livro que eu estou falando é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Bem, a história gira em torno de uma sociedade totalmente idealizada, que traz toda essa essência de sociedade perfeita. No mundo de Admirável Mundo Novo, as pessoas são criadas em incubadoras artificiais. Então, os termos mãe, pai, família são praticamente considerados uma ofensa, porque não existe gravidez natural. Existe apenas uma, entre aspas, gravidez artificial gerada por máquinas. A sociedade dessa obra é dividida em castas, e cada casta tem uma função. Portanto, a criação das pessoas são estrategicamente pensadas. Então, nós temos 5 castas: os alfas, os betas, os gamas, os deltas e os ys. Enquanto os alfas são gerados com muito mais cuidado e desenvolvidos para se tornarem os líderes do Estado, no outro lado, as outras castas recebem bem menos atenção na hora da criação, porque eles preferem utilizar da economia de recursos, e por isso, digamos que essas pessoas são geradas de forma mais barata. Eles também reutilizam o mesmo recurso em relação à aparência. Então, existe uma clonagem para que todas essas pessoas pareçam iguais. Também vale lembrar que, por conta da falta de recursos, eles também utilizam menos oxigênio na criação dessas pessoas e, por conta disso, essas pessoas nascem atrofiadas e são designadas para trabalhos que exigem mais da vida e que sejam mais pesados e mais perigosos. Também não existe doença, então as pessoas são consideradas mais felizes e se preocupam menos com o mundo, principalmente porque elas fazem uso de drogas como a soma, que não tem efeitos colaterais, então traz toda essa sensação de anestesia que causa felicidade e bem-estar. Porém, apesar da felicidade ser o mecanismo principal nesse mundo, existe um personagem chamado Bernard, que não se sente feliz e nem entende o porquê das pessoas não enxergarem o mesmo mundo preto e branco que ele enxerga. Então, ao longo da história, além de nós conhecermos um pouco mais sobre Bernard, nós também encontramos uma outra parte do mundo, que é aquela que realmente existe o amor familiar. Então, conhecemos Linda e John, que são mãe e filho. Eles são
considerados rebeldes por estarem fora desse mundo perfeito, e assim como Bernard começam a questionar o verdadeiro valor da felicidade e por que a alienação é tão presente na vida dessas pessoas. Antes de finalizar, eu vou ler um trecho do livro para que vocês tenham um gostinho da leitura. Então, o trecho. A nossa sociedade ocidental contemporânea, apesar do seu progresso material e intelectual, dirige-se cada vez menos para a saúde mental e tende a sabotar a segurança interior, a felicidade, a razão e a capacidade de amor no ser humano. Tende a transformá-lo num autômato que paga o seu fracasso com as doenças mentais cada vez mais frequentes e com um desespero oculto sob um delírio pelo trabalho e pelo chamado prazer. E afinal, qual a minha opinião sobre a obra? Bom, a gente já sabe sobre a existência dessa sociedade que busca a perfeição. Sabemos também que os detalhes são pensados de forma minuciosa para que nada saia do controle. O problema é que ninguém nunca para pensar em como as pessoas poderiam se sentir sendo submetidas a esse tipo de situação, como quando a saúde mental se mostra realmente abalada. Porque se pararmos para pensar, eles criam pessoas em máquinas e programam como elas devem agir, como elas devem ser, por onde devem andar, como devem pensar. E para que não enxerguem o mundo real e caótico, são drogadas e obrigadas a cair num poço de alienação, que quando tomam consciência dele, percebem que não tem mais volta. Sem falar que existe um enorme consumismo, que apesar de não estarem vendendo coisas, objetos, estão vendendo pessoas e jogando fora o bem-estar real e o amor que poderia existir, como se todos fossem robôs e suas vidas realmente não valessem nada. Vale lembrar que essa obra foi escrita em 1932 e, particularmente, enquanto eu lia, os trechos me traziam diversas questões inclinadas para o dia de hoje e eu comecei a pensar e perceber que o mundo proposto na história do livro não é tão novo e nem tão admirável assim. Mas e aí? Deseja ler ou sente que o mundo que vivemos já é caótico o suficiente para você? Bom, dando seguimento então, vamos para uma leitura feita pela Petiana Ana Gabriele do conto Pai contra a Mãe, do escritor brasileiro Machado de Assis. Olá, ouvintes da Rádio Uni, meu nome é Ana Gabriele e eu vou ler o conto Pai contra a Mãe, do Machado de Assis. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de fândrias. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdia a tentação de furtar, porque geralmente era dos vintéis do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certos. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os funilheiros as tinham penduradas, à venda, nas portas das lojas, mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com haste grossa também, à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia, ocasionalmente, apanhar e pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho,
E o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se. Entretanto, casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcassem aluguel e iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa. Gratificar-se-á generosamente. Ou receber uma boa gratificação. Muita vez, o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta. Figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultasse. Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força que se mantém a lei e a propriedade trazia esta outra nobreza, implícita, das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfatio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Cândido Neves, em família Candinho, é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza, quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade. É o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E ainda assim, talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção. Era carreira boa. Com algum esforço, entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos feria-o na corda do orgulho, e ao cabo de 5 ou 6 semanas estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, contínuo de repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo, entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter um emprego, resolveu adotar o ofício do primo, de que, aliás, já tomara algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, mas querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofás e relevos, comuns para as cadeiras. Queria ter em que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos, Clara, 22. Ela era órfã e morava com uma tia, Mônica, e cosia com ela. Não cosia tanto que não namorasse o seu pouco, mas os namorados apenas queriam matar o tempo. Não tinham outro empenho. Passavam as tardes, olhavam muito para ela para eles, até que a noite a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles lhe deixava saudades, nem lhe acendia desejos. Talvez nem soubesse o nome de muitos. Queria casar naturalmente. Era, como lhe dizia a tia, um pescar de caniço, a ver se o peixe pegava. Mas o peixe passava de longe. Algum que parasse, era só para andar à roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la ir a outras. O amor traz sobrescritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era este o possível marido, o marido verdadeiro e único. O encontro deu-se em um baile, tal foi, para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro,
que tinha de sair mal composto e, pior, broxado. O casamento fez-se 11 meses depois, e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la de passo que ia dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado, em demasia a patuscadas. Pois, ainda bem, replicava a noiva, ao menos não caso com o defunto. Não, defunto não, mas é que... Não dizia o que era. Tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre onde ele se fora abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um só, embora viesse agradar a necessidade. Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome, disse a tia sobrinha. Nossa Senhora nos dará de comer, acudiu Clara. Tia Mônica devia ter-lhes feito a advertência ou ameaça quando ele lhe foi pedir a mão da moça. Mas também ela era amiga de patuscadas, e o casamento seria uma festa como foi. A alegria era comum aos três. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados. Clara, Neves, Cândido. Não davam que comer, mas davam que rir. E o riso dirigia-se sem esforço. Ela cozia agora, mas ele saía empreitada de uma coisa e outra, não tinha emprego certo. Nem por isso abriu mão do filho. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança, varão ou fêmea. Era o fruto abençoado que viria trazer o casal à suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riam dos seus sustos. Deus não há de ajudar-te, tia, insistia a futura mãe. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade, e assim era preciso, uma vez que, além de costuras pagas, tinha de ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela. Media-lhe fraldas, cosia-lhe camisas. A porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. Vocês verão a triste vida, suspirava ela. Mas as outras crianças não nascem também? Perguntou Clara. Nascem, e acham sempre alguma coisa certa que comer, ainda que pouco. Certa como? Certa. Um emprego, um ofício, uma ocupação. Mas em que é que o pai dessa infeliz criatura que aí vem gasta o tempo? Cândido Neves, logo que soube daquela advertência, foi-lhe ter com a tia, não áspero, mas muito menos manso que de costume, e lhe perguntou se já algum dia deixara de comer. A senhora ainda não jejuou, senão pela Semana Santa, e isso mesmo quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. Bem sei, mas somos 3, seremos 4. Não é a mesma coisa. Quer então que eu faça, além do que faço? Alguma coisa mais certa. Veja o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou sábado. Todos têm um emprego certo. Não fique zangado. Não digo que você seja vadio, mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa semanas sem vintém? Sim, mas levei uma noite que compensa tudo, até de sobra. Deus não me abandona. O preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muitos entregam-se logo. Tinha glória nisto. Falava da esperança como de capital seguro. Daí a pouco ria e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre, e previa uma batuscada no batizado. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador, como abrira mão de outros muitos, melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma vez, a uma esquina, conversando de coisas remotas, via passar o escravo como os outros,
e descobria logo que ia fugido. Quem era? O nome, o dono, a casa, desde a gratificação. Interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não o apanhava logo. Espreitava, lugar azarado, e de salto tinha gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue. As unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia, sem o menor arranhão. Um dia, entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si e numa corda. Foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal, comia-se tarde. O senhorio mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa ao marido. Tanta era a necessidade de cozer para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente. Quando ele chegava à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez, à cata de algum fugido. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar um escravo fiel, que ia a serviço de seu senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Certa vez capturou um preto livre. Desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. É o que lhe faltava, exclamou tia Mônica, ao vê-lo entrar e depois de ouvir narrar o equívoco e suas consequências. Deixe-se disso, Candinho. Procure outra vida, outro emprego. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa, não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava à mão negócio que aprendesse depressa. A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer-se pesado à mãe, antes de nascer. Chegou o 8º mês, mês de angústias e necessidades, menos ainda que o 9º, cuja narração dispenso também. Melhor a dizer somente os seus efeitos, não podiam ser mais amargos. Não, tia Mônica, bradou Candinho, recusando-se um conselho que me custa escrever, quanto mais ao pai ouvi-lo. Isso nunca. Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a 2 jovens pais que espreitavam a criança. Para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer e engordar, pular. Ejeitar quê? Ejeitar como? Candinha regalhou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. Titia, não fala por mal, Candinho. Por mal? Replicou tia Mônica. Por mal ou por bem, seja o que for, digo que é melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo. A carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois, há tempo. Mais tarde, quando o senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este, ou maior. Este será bem criado, sem lhe faltar nada, pois então a roda é alguma praia ou monturo? Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa, enquanto que aqui é certo morrer, se viver à míngua. Enfim. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros, deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que a fazia com tal franqueza e calor. Crueldade, se preferes. Clara estendeu a mão ao marido, como a amparar-lhe o ânimo. Cândido Neves fez uma careta e chamou maluca a tia em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia à porta da rua. Quem é? Perguntou o marido. Sou eu. Era o dono da casa, credor de 3 meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Este quis que ele entrasse. Não é preciso. Faça favor. O credor entrou e recusou-se sentar-se. Deitou os olhos à mobília para ver se daria algo à penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de 5 dias não fosse pago, pô-lo-ia na rua.
Não havia trabalhado para regalo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário, mas a palavra supria o que faltava ao gesto, e o pobre do Cândido Neves preferiu calar a retorquir. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. 5 dias ou rua, repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Candinho saiu por outro lado. Nesses lances não chegava nunca ao desespero. Contava com algum empréstimo, não sabia como nem onde, mas contava. Demais recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de 4 dias não achou recursos. Lançou mão de empenhos, foi às pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não achava casa, nem contava com pessoa que lhe emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve a arte de alcançar aposento para os 3 em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa, ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos dois para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse lançando algum meio seguro e regular de obter dinheiro. Emendar a vida, em suma. Ouvi as queixas de Clara, sem as repetir, é certo, mas sem as consolar. Num dia em que fossem obrigados a deixar a casa, falou-ias espantar com a notícia do obséquio e iriam dormir melhor do que cuidasse. Assim sucedeu. Postos fora da casa, passaram ao aposento de favor e 2 dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme, e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança à roda. Se você não a quer levar, deixe-se comigo, eu vou à Rua dos Barbonos. Cândido Neves pediu que não, que esperasse que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino e que ambos os pais desejavam justamente esse sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à roda na noite seguinte. Naquele review, todas as suas notas de escravos fugidos, as gratificações pela maior parte eram promessas. Algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia a 100.000 réis. Tratava de uma mulata, vinha indicação de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna, e abrir mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, a vista nova da quantia e a necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Saiu de manhã a ver e indagar pela rua e Largo da Carioca, Rua do Parto e da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não achou. Apenas um farmacêutico na Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga 3 dias antes à pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar com o dono da escrava e agradeceu constantemente a notícia. Não foi mais feliz com os outros fugidos de gratificação incerta ou barata. Voltou para a triste casa que lhes haviam emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já o menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que ele vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria a maior miséria, podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que lhe desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se o fez. O pequeno adormeceu, o pai pegou dele e saiu na direção da Rua dos Barbonos. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele, é certo. Não menos certo é que o agasalhava muito, que o beijava, que lhe cobriu o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na Rua da Guarda Velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. Hei de entregá-lo o mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita, ou sequer longa, viria a acabá-la. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligava aquela Rua da Ajuda.
Chegou ao fim do beco e, indo a dobrar à direita, na direção do Lago da Ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta, digamos, enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde obtiveram a informação que referi acima. Entrou, achando o farmacêutico. Pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante, viria buscá-la sem falta. Mas Cândido Neves não lhe deu nem tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua até o ponto que pudesse pegar a mulher, sem dar alarma. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José Cândido Neves, aproximou-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. Arminda bradou. Conforme nomeava o anúncio, a Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz, mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário, pediu então que a soltasse, pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe pelo amor dele que me solte. Eu serei sua escrava, vou servi-lo por tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demorar. Siga. Houve aqui luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e ao filho. Quem passava estava à porta de uma loja, compreendia o que era. Naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoites, coisa que no estado que ela estava seria pior de sentir. Com certeza ele lhe mandaria dar açoites. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Não estava em maré de riso por causa do filho, que lá ficara na farmácia à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi a ração da escrava pela Rua dos Alfires, em direção à da alfândega, onde residia o senhor. Na esquina desta, a luta cresceu. A escrava pôs os pés à parede e recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo em lá chegar do que deveria. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. Meu senhor. Anda, entra. A Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira, tirou os 100.000 réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50.000 réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levado de medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que fosse, urgia correr à Rua da Ajuda, e foi o que ele fez, sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem um filho que lhe entregara. Quis enganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família, e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona de há pouco. Fúria diversa. Naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras, não para a roda dos rejeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e os 100.000 réis de gratificação. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000 réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Mas Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido. Atravessou a rua até o ponto que pudesse pegar a mulher sem dar alarme. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. Arminda, bradou, conforme o nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava que ela compreendeu e quis fugir. Era impossível.
Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz, mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário. Pediu então que a soltasse, pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe, pelo amor dele, que me solte. Eu serei seu escravo, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demora. Siga. Houve aqui luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoites, coisa que no estado em que ela estava seria pior de sentir. Com certeza ele lhe mandaria dar açoites. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Não estava em maré de riso por causa do filho que lá ficara na farmácia à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela rua dos ourifes, em direção da alfândega, onde residia o senhor. Na esquina, desta luta cresceu. A escrava pôs os pés na parede, recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo lá chegar do que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. Meu senhor. Anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou 100.000 réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50.000 réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e o gesto de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram, quaisquer que fossem, urgia correr à rua da ajuda, e foi o que ele fez, sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem um filho que lhe entregara. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família, e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente fúria de amor. Agradeceu depressa e mal, e saiu às carreiras não para rótulos enjeitados, mas para a casa de empréstimo, com o filho e 100.000 réis de gratificação. Tia Mônica, ouvindo a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000 réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Bom, ficamos por aqui, queridos ouvintes. Esperamos que tenham gostado. Não esqueçam de acompanhar nossas redes sociais para mais informações de nossas atividades. Até mais!